Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje o nosso assunto é sobre educação financeira e sobre o papel das mulheres, não apenas no mercado financeiro, mas em geral no mundo dos investimentos. Vamos conversar com uma das protagonistas de um movimento que está tentando trazer mais mulheres, ou melhor, trazer mais educação financeira para as mulheres, e hoje a nossa convidada especial do BMC Talks nesta noite é a Maria Helena Valio, fundadora do Women Invest. Muito boa noite, Maria Helena, e bem-vinda ao BMC Talks. Obrigada, Carlos. Boa noite. Muito importante poder falar sobre isso aqui. Maria Helena, assunto absolutamente fundamental, especialmente no mundo de hoje, sempre foi, mas somente agora se começa a falar da importância da educação financeira para as mulheres e como isso também muda a vida de muitas mulheres, né? Mas antes de entrar no nosso assunto e também explicar o que é o Women Invest, quem é a Maria Helena Valio em um minutinho para o nosso público? Tá, vamos lá. Maria Helena Valio é uma pessoa que eu falo sem problema, com 58 anos, que, como diz meu filho, há quase 40 trabalha no mercado financeiro. Então, sempre trabalhei com isso, morei em Londres, trabalhando para o mercado financeiro, trabalhei em Nova York também, em várias instituições. Acompanhei um pouquinho do crescimento do Brasil, né? Quando o Brasil foi se tornando mais maduro no mundo dos investimentos, eu acompanhei isso. Então, desde emissão de bonds até chegar em fundos de investimentos, hoje a gente tem um mercado mais estruturado, bem mais, por sinal, e eu acompanhei tudo isso. E antes de começar com o Women Invest, uma coisa que eu tentava muito era trazer investimentos internacionais para o Brasil, trazer essa conscientização de que a gente é um pedaço muito pequenininho do mundo dos investimentos, a gente tem que olhar para fora, e de uma maneira ou de outra isso me levou para o Women Invest. Pois é, e como é que surgiu a ideia de criar essa plataforma, né? Podemos chamar assim, essa plataforma para incentivar as mulheres a entrar no mercado financeiro? De onde surgiu a ideia de criar e quando surgiu o Women Invest? Então, aconteceu porque por uma demanda num grupo que eu fazia parte, que não tinha nada a ver com investimentos, alguém pediu para aprender sobre investimentos e meu nome foi recomendado lá. Falei, então tá bom, vou fazer. Foi uma coisa absolutamente quase que de brincadeira. Natural, né? Natural. À noite, quando eu vi isso, eu falei, tá bom, tá aqui, tá um grupo, montei. No dia seguinte, cheguei no escritório, fiz um roteiro, porque o conceito é o seguinte, o que uma mulher, o que qualquer pessoa tem que entender para cuidar dos seus investimentos. Então, eu estou falando não para você trabalhar no mercado financeiro, mas a médica que acumula o seu dinheiro, a fotógrafa, qualquer pessoa, alguém que recebe uma herança, você tem que cuidar disso, porque é isso, hoje a gente vive muito mais, né? É isso que vai te levar lá para frente. Então você tem que entender esse tipo de coisa. E, então, fiz esse roteiro e entrei em contato com instituições do mercado financeiro. Falei, eu estou com um grupo aqui de 30 mulheres, vocês querem falar com elas? Se elas querem aprender sobre investimentos, é porque cliente em potencial, claro, né? Claro. Então, fui muito bem recebida por todas as instituições e comecei a fazer esta ponte, levando o grupo de mulheres dentro daquele cronograma que eu tinha estruturado. Então, você tem que entender quais são os órgãos reguladores, tem que entender o que é renda fixa, o que é renda... Até você chegar numa alocação de carteira. Então, não adianta, esse fundo é bom? Calma, né? A gente primeiro tem que... Para que ele serve? É que nem você falar, este vestido de festa é bom, mas se eu não vou numa festa, o que eu vou fazer com esse vestido? Claro. Então, essa é a nossa... E a gente cresceu muito, terminamos, isso foi em março de 2019, terminamos 2019 com 1.200 mulheres. E hoje, quantas mulheres fazem parte do Women Invest? 4.000. 4.000 mulheres. Vocês pegaram a pandemia, que foi um momento bastante complicado e, ao mesmo tempo, teve mais tempo para as pessoas se aprofundarem em alguns assuntos, né? Como que a pandemia mudou os seus planos? A gente pegou a pandemia e só voltando um pouquinho em 2019, a gente entendeu algumas coisas nesses 9 meses, 8 meses de Women Invest antes de chegar na pandemia. Que primeiro, a mulher, ela precisa... na plateia, estar entre mulheres. Tá? Não, assim, a gente evita, eu evitava, agora está maior, mas evitava, não, a gente aprendeu, foram mais de 40 palestras em 2019, então a gente aprendeu as perguntas e fazer esta conexão. Então, quando a gente entrou em 2020,
lógico, como o resto do mundo, a gente tinha um planejamento que teve que mudar, mas a gente conseguiu fazer lives. E a mulher, ela precisa muito do grupo, né? A gente trabalha muito em comunidade. Então, além de ter o nosso grupo sobre investimentos, a gente também criou um grupo para falar de tudo. Então, tinha mulher que falava assim, eu tô sozinha, que bom que eu tenho vocês. Ou, o que está sendo falado aí de vacina? Ou, que posto que está aberto? Então, a gente foi se conhecendo muito. A gente teve bastante tempo para entender. E quando voltou para o presencial, todas voltaram felizes. Perfeito. Então, mais do que em mulheres investidoras, um grupo de amigas, né? Sem dúvida. Legal. E vocês têm alguns números, quanto essas mulheres investem, qual que é o ticket médio, são pessoas de alta renda, classe média, qual que é o perfil da participante do Women Invest? Vamos lá. A gente, só para falar no congresso, a gente vai abrir o congresso com o resultado de uma pesquisa. Vai ter agora o congresso? Vai ter o congresso semana que vem, vai ter uma pesquisa onde vai contar mais onde que essa mulher busca informação, como que ela aprende. Mas voltando ao que a gente aprendeu no Women Invest, como a gente cresceu por indicação, quando o grupo foi montado, tinha 2 regras. Só pode ser mulher participar do grupo e por indicação. E na época não podia ser do mercado financeiro, hoje é diferente, mas é só porque a gente queria manter um grupo que tivesse as mesmas dificuldades. Pensa se você vai montar um grupo de advogadas, eu que não sou advogada não vou conseguir daí acompanhar. Então era mais por isso, hoje mudou. E como era por indicação, a gente acabou sendo muito parecido. Então, 75% das nossas mulheres têm mais de 45 anos. Em termos de profissão, tem de tudo, tem de tudo. Sim, eu fiz uma pesquisa uma vez, a gente chegou em mais de 60 profissões. Ainda 90% aqui em São Paulo. Apesar de a gente ter muita conversa online, ainda a gente está muito focado aqui em São Paulo, porque tem também essas idas aos escritórios e tudo mais. Que mais que eu posso te falar? A gente aprendeu um pouquinho mais, a gente não fala especificamente do investimento daquela mulher, mas hoje sim eu diria que a nossa mulher, em média, a gente estima isso, tem aproximadamente 2,5 milhões em sua carteira, porque ela está buscando aprender, isso é muito importante, ela está buscando aprender sobre investimentos e não sobre uma outra coisa que é muito importante, mas a gente não oferece, que é aquela educação financeira, básica, aquele passo anterior. Sim. Né? A gente, quando a gente fala de mulheres com mais de 45 anos, o que você encontra, Carlos? Você encontra ou a mulher que cuidou da sua família e agora os filhos estão encaminhados, puxa vida, o que eu vou fazer? E graças a Deus, com 50, ainda é muito jovem. Então, esta mulher criou um patrimônio ou recebeu e vai cuidar disso. Aquela que trabalhou e agora fala, puxa, eu quero reduzir o ritmo, construir uma carteira aqui, como é que eu vou cuidar disso? Tem viúvas. Na pandemia, a gente teve vários casos de viúvas, mulheres separadas. Né? Então, este é o nosso perfil e por isso que acaba tendo mais ou menos, usando uma terminologia de mercado financeiro, a gente diria que a grande maioria, eu diria 99% das nossas mulheres são investidoras qualificadas, que são aquelas que têm pelo menos mais 1 milhão em investimento. E agora, qual que é a maior dor? Agora a gente vai entrar um pouquinho mais nos dados também, mas só para a gente entender o perfil, né, da Women Invest. Qual que é a maior dor que você percebeu, ou que você percebe entre as mulheres que fazem parte do Women Invest? Ter feito investimento errado no passado, ter se arrependido, não ter a mínima ideia do que fazer, completamente assim, no começo dessa jornada de investidoras, não querer se apoiar a um homem, por exemplo, que para gerenciar, porque muitas vezes acontece isso, né? Muitas mulheres acabam se apoiando a um homem. Qual que é a maior dor que você percebe das mulheres que fazem parte do Women Invest? As mulheres, de uma maneira geral, elas vêm para o Women Invest porque elas estão inseguras em relação a isso. Então, elas querem aprender. Toda, assim, grande maioria, sim, se apoia no homem. Seja o amigo do filho. Tá? Não precisa ser uma pessoa com um montão de experiência. Ela tem isso por quê? Porque conceitualmente isso é um tema mais masculino. Fora que, para quem não é do mercado financeiro, muita gente acha isso chato. E
Para muita gente isso é chato. Legítimo. Só que mas não tem jeito. Balanço não é o máximo da diversão, né? Não tem jeito de entender o que é feliz, o que não é. Mas você tem que entender. Então, esta insegurança, principalmente para você entender quem te atende, entender quem vai cuidar do seu dinheiro e como você confia nessa pessoa, é uma grande preocupação. Então, fiz muitas amigas no Women Invest, tem uma que me falou 6 meses atrás, falou, tenho acompanhado menos, preciso voltar, mas é que eu aprendi tanto, que agora eu estou mais tranquila. Imagina, ela é arquiteta, foi fazer decorar uma casa nos Estados Unidos, então ela não tinha tempo mesmo. Mas é esta segurança que elas buscam, entender quem está falando com elas e o que está sendo oferecido. Porque, infelizmente, existe um pouco, às vezes, de abuso nessa confiança que é depositada. De armadilhas também, né? Vamos falar disso também daqui a pouquinho. E antes de voltar para o Women Investors, queria te perguntar, pegar esse gancho que você falou da confiança, né? Tem várias pesquisas que mostram como as mulheres que investem hoje, elas preferem produtos de renda fixa em proporção maior aos homens, né? Os homens são mais arrojados, eles acabam colocando uma porcentagem maior de suas carteiras na renda variável. Ou também o uso de opções, né? O uso de derivativos é basicamente uma exclusividade masculina. Pouquíssimas mulheres, coisa de percentuagem de 1 dígito só, se não me engano, agora não lembro o dado exato, mas na B3 trimestralmente mostra esses dados. Pouquíssimas mulheres utilizam produtos mais arrojados. Você acha que também isso é uma questão de falta de confiança, ou melhor, uma tendência da mulher a ser mais, a evitar riscos excessivos, a evitar carteiras muito arrojadas por causa dos problemas que essas carteiras podem acabar gerando em ciclos adversos ou em problemas com empresas? A gente viu várias empresas quebrando nos últimos meses. Então, qual é a razão, na sua experiência, por que as mulheres preferem até investimentos imobiliários? Por que a mulher prefere uma renda fixa, um fundo imobiliário, do que, por exemplo, uma ação ou um título mais arrojado? Tem algumas coisas que a gente aprendeu com as mulheres. Então, a mulher ela é mais cautelosa. Como ela é mais cautelosa, e se ela acha que ela entende menos, ela fala, não vou tomar risco. Então, você vê que na medida que ela vai aprendendo mais, ela até toma um pouco mais de risco. Só que ela naturalmente tem isso. A mulher está mais preocupada com o legado. Então, naturalmente, ela tem, por assim, uma índole da mulher, ela tende a ser mais cautelosa, evita algum tipo de produto. Exatamente, e principalmente aquilo que ela não conhece. Sim. Então, se a coisa é muito complexa e você não conhece, você não vai fazer. Né? Outra coisa, a mulher gosta muito de fundo imobiliário, porque ela quer ter renda. Tá? Tudo bem que você teria ações e tudo mais, tem gente que está lá por dividendos, mas ela quer ter renda. E renda constante, renda constante. Todo mês pinga na conta. Exatamente, eu quero ter renda constante. Então, o fundo imobiliário dá isso para elas. A gente, então, tenta ajudar essa mulher a avaliar o fundo imobiliário, porque existem fundos imobiliários, existem fundos imobiliários. Sim, claro. Né? Então, ela quer aprender o que é inflação e ela está preocupada com o futuro dela no seguinte sentido: a gente está entendendo que a gente vive muito. Então, este medo, como é que eu vou viver? Chegar a 85, 90, 95 anos, eu preciso estar com esse dinheiro, eu preciso olhar para isso. Claro. Mas você acha que as mulheres também, essas investidoras que você já juntou, essas mais de 4 mil investidoras, elas têm percepção de fato desafios que a vida delas e também a vida dos filhos delas das filhas, né, vão enfrentar? Por exemplo, você falou agora a questão da aposentadoria. Elas entendem que a pirâmide demográfica está cada vez mais hostil ao INSS e elas devem ter uma carteira própria que garanta o mesmo padrão de vida? Ou ainda isso não está tão claro assim? Elas estão pensando nos filhos também que não vão ter o INSS para eles? Qual é a percepção que elas têm do dia a dia ou da inflação muito alta que acaba correndo o poder de compra do salário? Qual é a percepção da realidade que elas têm do mercado? Isso é uma preocupação muito grande. Você mencionou uma coisa que é muito importante para as mulheres, né? Os filhos. Então, isso entra muito nesta conta. Como eu vou fazer, como é que eu vou cuidar do futuro? Quando a gente começou com o Women Invest, a primeira coisa que elas pediam, eu queria esse mesmo tipo de estrutura para os meus filhos. Tanto que hoje existe o Zen Invest, que foi criado pelo meu filho e pelo filho do meu sócio. Então, por quê? Porque isso aqui veio das mulheres. Então, elas têm isso, elas estão vendo, nós estamos vendo que a gente vive mais. E não existe muito essa mentalidade de pensar em aposentadoria. Não.
E mulher gosta de viajar, não é só fazer compra, não. Fazer compra é muito gostoso. Mas gosta de viajar, gosta de sair com as amigas, tomar vinho, seja lá o que for. E a gente tem que fazer isso de maneira independente. Sim. Então tem essa percepção, Sim, eles entendem. fortíssimo. E agora, último ponto também, a questão das armadilhas que você percebeu que elas caíram. Então, a gente falou dos riscos, da percepção dos medos, né, que elas têm, da percepção da realidade. Quais armadilhas, quais erros mais comuns que você viu que mulheres que fazem parte do Women Invest já cometeram? Por exemplo, investimento que o assessor de investimento deu, que era furar um COI da vida, por exemplo, ou, assim, para dar o nome aos bois, ou um consórcio que o gerente do banco deu para ela, que tem uma renda menor do que a inflação, ou ela deixou na poupança por um tempo demais um valor muito elevado, ou um terreno que o cunhado indicou, ela comprou. Quais são os maiores erros e se tem algum caso, alguma história particularmente legal, assim que acabou sendo icônica para as outras participantes do Women Invest? Olha, eu tenho que admitir que elas brincam bastante, que não fale de COI com a Maria Helena. Então você pegou na veia. Mas, assim, eu só falo isso porque o COI, ele é uma caixinha, ele não é um produto específico, né? Então, não é o problema do COI por si só, o problema é a taxa de investimento. Exatamente, a taxa de aquilo que faz, são as coisas por trás. É que nem uma lâmina, não pode ser uma faca para cortar e pode ser uma arma contundente. Exatamente. Né? Então, sim, produtos errados, produtos porque foram indicados, o giro da carteira. Sim, isso também... Giro é uma coisa muito que incomoda bastante. Pela taxa de administração que elas acabam pagando pela corretagem também. Elas querem entender, né? Hoje, pergunta, qual a diferença entre um consultor e um assessor de investimentos? Não tem o certo ou o errado. Ou o meu banco. É entender isso para quê? Para ela cuidar da vida dela e trabalhar, viajar e saber que aquele patrimônio está sendo gerido de maneira correta. Esta é a preocupação, né? Então, quando elas percebem, estão me oferecendo muito produto e tal, como é que é isso? Na pandemia teve, sim, entender porque alguns fundos caíram muito rapidamente, então tem esse tipo de coisa. Poupança, a gente nem conversa sobre isso. Elas estão cansadas de saber que não pode ter poupança. Mas muita gente acaba deixando valores expressivos e acaba perdendo dinheiro. Então isso acontece. Acontece, sim. Por quê? Porque tem aquele conceito de que poupança é o mais seguro, isso e aquilo. Então tem sim. E daí você vem para o Women Invest e aprende a interpretar isso da maneira correta. E tesouro direto, as mulheres acabam se interessando, cometem erros, por exemplo, de comprar um prefixado antes de um período muito inflacionário ou de alta de juros, tem esses casos? Não, assim? elas nem entram nesse... Aí que tá? Você tem que ver que as mulheres do Women Invest, elas não estão operando diretamente uma carteira. Geralmente elas deixam para um fundo gerenciado. Geralmente elas deixam para... Mais de investimento direto, elas têm mais em ações. Eu acabo vendo mulheres investindo mais em ações. De resto, assim, daí a gente vai falar de CDB, sim, de LIG, LCI, LCA, debentures e tudo mais. Uma outra coisa que eu lembrei é o seguinte, uma vez teve um caso específico de uma mulher que tinha recebido a herança dos pais, acho que era alguma coisa como 3 milhões ou qualquer coisa assim, e estava pensando em mexer na carteira, e quando ela foi olhar, a carteira dela era toda longa, tinha 0 de liquidez. Longa, qual que era a duration assim, da carteira? Sei lá, começava, acho que o primeiro vencimento era em 2 anos ou qualquer coisa assim. Era uma coisa bem complicada, então ela conversou, daí ela me ligou, de fato, chorando. Falou, não consigo mexer, não consigo fazer nada. Então, elas querem ter o dinheiro para o futuro, mas às vezes para o futuro muito próximo. Então, entender tudo isso é super importante. E nesse caso foi porque o assessor deu a indicação errada? Foi o assessor que deu a indicação errada? Então, não, vamos falar corretamente, porque é um problema, não, de fato Foi renda fixa que gera uma taxazinha boa. Então a gente sabe, a gente conhece muito bem. Não, porque de fato tem essa questão no mercado também, e a gente vê muita gente que deveria assessorar as pessoas que não tem nem tempo para entender o que está acontecendo, não tem tempo para ver qual que é o produto correto ou não, ou se uma empresa está indo bem ou não.
não, e acabam fazendo muitas vezes o interesse da instituição financeira onde eles trabalham e não do cliente. Então, por isso, ela pergunta quanto elas estão traumatizadas com essa questão e quanto isso acaba afastando as mulheres do mercado financeiro em geral, mas o mercado de investimento em geral, elas preferem ficar só, por exemplo, com imóveis, com questões. Quanto que você percebeu que o mercado se queimando acaba afastando as mulheres? Ou, de fato, é mais a índole mesmo que acaba levando elas para alguns Não, eu acho que é muito mais uma coisa de aprendizado. Então, você quer entender e poder avaliar, porque existem profissionais que atendem muito bem. Não, com certeza. Não é? Então, não é todo mundo que faz isso, mas há um problema. Assim. Mas entender como funciona para conseguir tomar esta decisão. Porque o que elas têm que entender, e eu bato muito nessa tecla, não dá para fugir do tema. Dou um exemplo, carro. Se eu quiser não mexer mais em um tema masculino, se eu não quiser mais saber de carro, eu posso. Eu ando de Uber, eu pego ônibus, táxi, ando a pé, de bicicleta, posso falar, não quero mais saber o que é revisão, o que tem de imposto. Com investimentos, não. Não tem como evitar. E tem uma outra coisa que as pessoas não podem esquecer. Nós não somos casadas para sempre necessariamente. Tanto que em espanhol você está casada, você não é casada, né? E você pode ficar viúva, infelizmente. Então, a gente tem que encarar isso e entender. Você pode tomar a decisão de deixar o seu marido cuidando disso. Ok, mas você tem que saber o que está acontecendo. Claro, claro. E última pergunta, antes do intervalo. Como que as instituições financeiras estão olhando agora para o Women Invest? Vocês receberam algum tipo de proposta de patrocínio? As instituições financeiras olham como potenciais clientes e se interessam para até aproximar com essas mulheres? Ou vocês tentam evitar qualquer tipo qual é o relacionamento de vocês com o mercado, com a Faria Lima em geral? Maravilhoso. De verdade, a gente é recebido de braços abertos. Por quê? Porque um cliente que entende aquilo que está sendo feito é um cliente melhor. É bom para todo mundo isso. Isso depende da instituição financeira, mas tudo bem. Mas de uma maneira geral, é sim. Se você conquista isso, você consegue ter um cliente mais fiel. Sabe que eu vi uma pesquisa outro dia que foi feita na Europa, que 70% das mulheres que ficam viúvas ou recebem herança, seja dos pais, elas trocam de atendimento. Deixam de usar aquela pessoa que atendia seu pai, o marido ou qualquer coisa assim e buscam alguém da sua confiança. Se você vai e acolhe esta mulher, ela continua sendo tua cliente. Só que a mulher, assim, se você pisa na bola, daí ela vai ficar chateada. Então, de fato, as instituições olham para vocês como uma porta de entrada para muitos clientes. Desde o início, desde o primeiro dia, aquele dia que eu te falei, que eu mandei mensagens para instituições, tanto que no Congresso a gente tem parceiros de uma maneira geral 50, eu diria que pelo menos 30 do mercado financeiro. E agora, quais são as perspectivas para o Women Invest no futuro? Vocês estão pensando em ampliar o número de membros, né, de pessoas que fazem parte da associação? Tem alguma atividade para mulheres mais jovens, escolas ou faculdades? Vocês têm mais interesse em focar nessa faixa etária over 40? Quais são as ideias para a evolução futura da instituição que você fundou? A gente tem o atendimento a capacitar a mulher, uma outra atividade que a gente está desenvolvendo bastante desde o ano passado é ajudar o mercado financeiro a entender esta mulher, tá? A gente quer se aproximar mais ainda do mercado financeiro, gerar mais conteúdo para as mulheres e a gente quer crescer, sim, mas a gente não necessariamente pode ficar feio o que eu vou falar, a gente quer seguidores, a gente quer gente lá aprendendo. Que é lá para entender, para desenvolver uma coisa que a gente está falando há meia hora, eu não falei ainda, não adianta falar de empoderamento se você não é dona do seu dinheiro. Claro. Não existe isso. Então, você ter o poder da tomada de decisão em relação a qualquer coisa da sua vida, é só se você entende do seu dinheiro e consegue ver como se planejar. Então, de fato, só telegráfica, aqui a gente dá um intervalo. De fato, a ideia é continuar recrutando, entre aspas, né, captando mulheres investidoras, seja sempre no boca a boca, sempre no indicação, sempre
perfis parecidos. A gente está crescendo bastante, então até passa um pouco, a gente tem site, tem tudo mais, mas é seguindo isso e melhorando o conteúdo cada vez mais. Perfeito. Vamos continuar falando sobre Women Invest, sobre assunto de educação financeira, mas não somente isso, sobre inserção das mulheres no mercado e no mundo dos investimentos. Daqui a pouquinho, um rápido intervalo, 2 minutinhos e já voltamos com o nosso BMC Talks. Não saia daí. E de volta no nosso BMC Talks, hoje à noite o assunto são mulheres no mercado, mulheres investidoras. E para falar sobre isso, vamos voltar com nossa convidada especial dessa noite, que é a fundadora do Women Invest, Maria Helena Valio. Maria Helena, a gente está falando então do Women Invest, dessas mais de 4 mil mulheres que fazem parte desse grupo. Quais atividades no dia a dia vocês desenvolvem com elas, além das palestras que você falou, dos encontros, do evento anual que vocês fazem, né, no congresso anual que vocês fazem, quais atividades vocês oferecem para elas? Tem uma consultoria também diária, tem alguém que vocês acompanham junto com elas, né, para acompanhá-las nessa jornada de investimentos, ou é mais um grupo em que as mulheres trocam experiências e elas mesmas ajudam uma com a outra? O que a gente faz, deixa eu só voltar, você me perguntou no último bloco, eu esqueci de falar, a gente quer ir além de São Paulo. Isso Perfeito. É muito importante, tá? A gente quer conseguir falar com as mulheres de outras cidades, porque elas também precisam muito disso. Mas o que a gente busca, né? A gente faz curadoria de temas. Então a gente desenvolveu, a partir deste ano, o que a gente chama de patronos. Então a gente está convidando as empresas não só para nos ajudarem no congresso, mas ao longo do ano. Então a gente vai ajudar as mulheres a olhar esta empresa, o que ela faz, que parte desta empresa me ajuda, me ensina. Então a gente vai fazer este filtro que é muito importante, no que eu me enquadro, quem pode me atender. Uma coisa que as mulheres falam muito, o meu dinheiro está no banco A, B ou C. E eu brinco, teu dinheiro não está necessariamente no banco A, B ou C, está num fundo, está em alguma outra coisa. Então, entender muito este conceito. Então, a gente faz palestras mensais, presenciais, e a gente agora está desenvolvendo, tem que passar o congresso, graças a Deus está bem grande, tem que passar o congresso para a gente trazer daí mais conteúdo e, eventualmente, para um grupo específico de mulheres que a gente percebe que demandam dar algum tipo de consultoria, isso está sendo tratado, mas assim, aquela que a gente não encontra quem cuide dela, tá? Claro. Lembrando, só para a gente dar um parêntese, o congresso vai ser dia 28 de setembro aqui em São Paulo, certo? No Palácio Tangará. No Palácio Tangará, em São Paulo. Desculpa, só para pequeno anúncio aqui para o nosso público. Bacana, mas voltando. Bacana, importante. Uma outra coisa que eu tenho que mencionar é que nessa trajetória, né, do nosso trabalho, a gente viu ou confirmou, né, que a mulher é muito generosa. Durante a pandemia apareceu, acho que isso saiu em notícias, né, as mulheres se empenharam muito em ajudar. Com o congresso do ano passado, a gente doou um stand para algumas ONGs. Isso virou uma ONG da Women Invest. Então você quer uma ONG dentro do Women Invest? A gente tem uma ONG, mas o nosso trabalho é só captar para outras ONGs. Então a gente tem 5 ONGs que são lideradas por mulheres. Então, cada uma tem uma que cuida de cachorro, uma que cuida que oferece atendimento oftalmológico para pessoas carentes, tem outra que cuida constrói ou reforma casas para famílias com deficientes físicos. Enfim, então a gente tem uma gama, e eu acho muito importante falar isso, porque a mulher sempre busca ajudar. Então, agora a gente tem essa estrutura feita também. Perfeito. E agora, falando um pouquinho das mulheres no mercado financeiro raiz, vamos falar mulheres da Faria Lima. Quanto, até o momento, se aconteceu, o Women Invest ajudou mulheres a entrarem mais no mercado, além de serem investidoras, a se tornarem, por exemplo, gestoras de fundo ou atuar no mercado. São mulheres que já estão numa fase mais madura da carreira, né? Mas vocês têm uma ideia que o Women Invest um dia, eventualmente, possa ajudar mulheres? Porque a gente tem muito pouco mulher gestora de fundo, por exemplo, tem muita pouca mulher trader, tem muita pouca mulher que gerencia um hedge. Então, temos, de fato, uma carência grave, não somente no número da B3 de pessoas físicas investindo, mas CPFs investindo, mas também no protagonismo na Faria Lima. Por que você acha que isso acontece? Além da questão que a gente falou da mulher, da índole da mulher, mas
Você acha que tem um problema estrutural? As mulheres não são orientadas? Teria esse interesse, mas as meninas desde cedo não são levadas para esse caminho? Ou é uma questão de fato de índole mesmo, assim como nos investimentos de pessoa física também, na vida profissional? Eu acho que investimento de pessoa física, o teu investimento é diferente da sua atividade, da sua profissão. Tá? Eu acho, como eu falei, quase 40 anos no mercado financeiro. O mercado financeiro é sim mais duro, ele é mais firme. Então, de uma maneira ou de outra, eu até... Menos empático. Eu sofro consequências disso pela minha maneira de ser, né? Como era 40 anos atrás o mercado financeiro em relação a hoje, né? Então, eu lembro em 87, quando estava no Rio de Janeiro, numa conferência, e veio uma notícia, nem me lembro o que era, eu olhei, só tinha homem em volta, né? Então, ou como diz meu sócio, achei uma vez muito bacana ele falar que para a mulher trabalhar no mercado financeiro, ela tem que ser que nem o mais baixo no jogo de basquete, é o que? O pivô? Por aí. Tem que ser um pivô, não tinha, porque é todo mundo alto, então ele tem que atuar mais. Então a mulher tem isso, mas tem que ser firme. Eu tinha um chefe na década de 80 que ele falava: a mulher não dá para dar bronca, ela vai no banheiro e chora. E o homem não, o homem aguenta. Acho que está havendo um equilíbrio, né? Eu acho que o homem está cedendo um pouco e a mulher está aprendendo a ser mais firme. Mas falando o que você estava dizendo, primeiro que como a gente é um grupo mais velho, então a gente tem menos mulheres entrando no mercado de trabalho. Aconteceu sim, eu conheço 2 ou 3 casos que sejam do nosso grupo de mulheres que falam assim: que legal, eu vou tentar aprender sobre isso. O que a gente busca? Da mentoria. Então, a gente quer acolher quem quiser fazer isso. A gente quer trazer as mulheres profissionais para falarem com a nossa mulher, apesar de que, no nosso conceito do Women Invest, a gente quer que quem entende do assunto que fale com as mulheres. A gente não tem preconceito, homem, mulher, tanto faz, não tem... mas também conscientizar estas mães que elas têm que falar para as filhas delas que o mercado financeiro é bacana. Outro dia eu fui chamada para falar no 100 Women in Finance. Então tinha um grupo lá de meninas jovens. E eu falei para elas: é muito bacana, no mercado financeiro você encontra gente boa, você encontra gente capaz, inteligente. Então tem este incentivo. Sim. A meritocracia é muito forte no mercado. Mas o fato da Women Invest ter mulheres mais velhas, então isto é menos tocado. A gente fez um encontro 2 semanas atrás, que eu brinco que é o esquenta para o congresso, de todas as mulheres que iam palestrar, ou que irão palestrar no nosso congresso. E é uma delícia. São 50 mulheres, então são temas importantes, porque no congresso a gente não vai ter só tema de investimentos, a gente vai ter outros temas que são caros à mulher um pouco mais madura, para ela ir lá para o congresso, ver sobre isso e começar a colocar o pé no mercado financeiro. Começar, está tendo alguma coisa lá na plenária? Eu quero ouvir, quem sabe isso aqui me interessa, né? Então, essa aqui é a distribuição. Mas a gente precisa incentivar as meninas. Não pode, eu vejo, sim, jovens, meu filho tem 22 anos, amigas de 20 e poucos anos, eu não quero saber disso. Né? Então, você precisa trazer isso e ela pode até descobrir que o mercado financeiro é legal. Pois é, mas porque, só para terminar esse ponto, por que você acha que muitas meninas, né, eu também sou professor na faculdade, eu vejo isso com minhas alunas, não se interessam por matérias mais hard, né, como essa, não quero saber disso, não me interessa, ou no mínimo indispensável. Porque mulher, assim, quando você tem uma geração mais antiga, é uma questão cultural, mas hoje, em 2023, isso não faz mais sentido, considerando os estímulos que essas meninas têm também das redes sociais, da televisão, ou da cultura como um todo. Por que ainda hoje, temos a resposta, não quero saber disso? Porque eu também recebo isso de muitas minhas alunas e eu também me pergunto por que isso acontece. Eu acho porque é mais objetivo, mais firme, talvez ainda seja uma parte de criação que elas recebem em casa, que isso não é uma preocupação que elas têm que ter. Talvez seja isso. Mas talvez seja uma característica da mulher. Eu já vi pessoas gestoras falando: eu tentei contratar a mulher. E não apareceu ninguém interessada pela vaga. Isso acontece bastante. A gente vê no Zen Invest que tem mais, no congresso, eles fizeram um congresso, tem mais meninos inscritos do que meninas. Sim.
acho que talvez, sei lá, o testosterona do menino querer a competição. A competição no mercado financeiro esse tipo acaba de coisa, levando. E um desconhecimento da jovem sobre o que é o mercado financeiro. Porque o mercado financeiro não é só estar sentado numa mesa de operações. Tem um montão de coisa para fazer. Então... Não, até a gente tem casos de mulheres muito bem-sucedidas. Uma das maiores investidoras do mundo, em 1800, era a Eufrásia, que também ela acabou tendo uma herança, nunca se casou, mas teve uma herança de família, e ela acabou sendo um caso único, até porque na época se casava, era o marido que assumia o patrimônio, então não tinha... E depois dela, o nada, né? Até os dias de hoje, basicamente, quando a gente está começando a ver alguma grande expoente do mercado financeiro brasileiro, mas mulheres investidoras ou mulheres que criaram um patrimônio por si próprias, é agora, né? Depois de mais de um século que estamos vendo isso acontecer. Mas, voltando um pouco ao Women Invest, né? A questão das empresas, dos patrocínios, os patronos que vocês têm. Eu estou vendo no site de vocês, a Panambia, a Geocapital, a própria BTG Pactual. Como que eles conversam com essas mulheres? Vocês têm encontros periódicos nesses bancos, nessas gestoras, eles oferecem alguns produtos, eles explicam, tem palestras com eles e, eventualmente, agora depois eu vou te perguntar até sobre os investimentos no exterior para as mulheres, mas como é que é esse relacionamento entre as mulheres e essas empresas do mercado? A gente acaba fazendo uma curadoria dos dois lados. Então, teve uma palestra que a gente foi organizar. Então, o patrono é isso, é cuidar do Women Invest ao longo do ano. Então, você tem o patrocinador no Congresso, que pontualmente está participando do Congresso, e o patrono, e ainda, acho que só tem 10 ou 12, porque a gente começou faz 5 meses isso. Mas o que a gente faz? A gente leva os dois lados. Então, outro dia tinha uma palestra, vieram me falar do tema. Não vai rolar com as nossas mulheres, elas não vão gostar. Você sente o feeling já? Eu já sei o que é. Então... foi um sucesso, foi maravilhoso. E as mulheres participam, porque a mulher, quando ela está nesse ambiente só de mulheres, ela pergunta, até aconteceu nessa palestra, de uma levantar a mão e falar o que é típico. Olha, eu vou fazer uma pergunta meio boba, você me desculpe. Homem não faz isso, né? Mas a mulher, por isso que ela tem que estar num ambiente mais seguro, onde mesmo achando que a pergunta dela vai ser boba, e geralmente não é, né? Mesmo achando isso, ela tem coragem de perguntar. Então, a gente pega naquela instituição e fala, o que você tem de legal para oferecer para a gente? Então, uma vez a gente foi lá no comecinho do Women Invest, a gente foi no BTG falar sobre fundos de investimento. A gente começou com a palestra e eu comecei a interferir, falar, não, mas espera aí, explica o que é isso. E foi muito bacana, porque é este o conhecimento base. E eu acabei virando até um pouco, meio que uma tradutora. Por quê? Porque eu conheço as mulheres... E os caras falam trabalham no mercado financeiro, né? Exatamente, porque não adianta nada você querer fazer isso e não entender do tema que os caras estão falando. Claro. Então, eu consigo fazer esta tradução, vincular a eventos passados. Ó, lembra, quando a gente estava lá, não sei onde, a gente falou sobre este tema, aqui é diferente. Sim. Então, até falando, você falou de investimento no exterior, uma coisa é você investir, você falou de GEL, investir via fundo... local que investe no exterior. Daí você pode ir lá e falar assim, não, eu vou investir diretamente lá fora. Tudo isso a gente tem que fazer essa separação. Pois é, né? Agora, só para terminar esse ponto, depois a gente fala de investimento no exterior. E os bancos estão preparados para isso? A contraparte, ela está preparada para esse tipo de público? Ou já que eles sempre atuaram com homens com patrimônio considerável, eles sequer têm uma linguagem apropriada ou têm um jeito certo para falar com essas mulheres? Olha, a gente está conversando muito com os bancos, eles são, tanto que Itaú, Bradesco, BTG, todos eles vão estar lá no nosso congresso, porque eles entendem que eles têm que aprender, que esta mulher, essa transição está acontecendo. Se eu falar que eles estão totalmente preparados, não, porque o mundo não está preparado para isso. Então, isso não é mérito de ninguém estar preparado. Então, a gente tem que aprender o que essas mulheres querem e falar. E está ajudando a gente com isso, todo mundo vai aprender. Porque falar com mulher não necessariamente significa colocar uma mulher na frente dela. Claro, não, muitas vezes é até um problema, né, uma certa, não digo hostilidade, mas às vezes tem incompreensão e acaba tendo... mas assim, e depende, né? Tem, assim, você vai pegar um dentista,
homem, mulher, depende de cada um. Claro, então, claro, não é necessariamente isso. Agora, falando um pouco de investimentos mulheres, investimento no exterior, a Geocapital, que é uma dos patronos de vocês, é uma empresa, um fundo que investe no exterior, e também, eu estava dando uma olhada aqui, algumas das empresas que são patronos de vocês também investem, por exemplo, em ativos alternativos, por exemplo, criptomoedas, etc. Qual que é a percepção das mulheres nesses investimentos um pouco diferentes, né, e um pouco mais longe do, vamos assim, do brasileiro médio? Investimentos no exterior, que muitas vezes são até mais rentáveis do que no Brasil, ou até mais seguros, ou tem a questão da proteção do dólar acaba evitando alguns problemas que temos aqui, e a questão dos investimentos em ativos alternativos, especialmente em Bitcoin ou criptomoedas em geral. Eu sou enviesada para falar de investimentos no exterior, porque eu já comecei contando que eu tentei fazer isso, e daí, por eu ter me envolvido muito com isso, eu acho que eu conheço um pouquinho mais do que a média em relação a isso. Então, eu acho que a gente representa muito pouco e a gente tem que orientar, sempre falando que o mundo é gigante lá fora. Então, o mundo dos investimentos ainda mais do que o mundo geográfico. Né? O mundo dos investimentos é gigante. 0, no mercado. Exatamente. Então, vem aí o Patronos, que eu te falei da curadoria que a gente faz. Não é, pode parecer um pouquinho arrogante da minha parte, mas não é não, tá? Mas não é qualquer empresa que vai poder ser patrono. A gente tem que conhecer um mínimo, então é isto que a gente faz, e ajudar este patrono a falar com a mulher. Investimento no exterior é fundamental, você tem que fazer isso. Eu sempre gosto de falar em gestora, porque a gestora, ela faz um trabalho profissional em relação àquele mundo que você não conhece direito, e quando você está falando de um mundo muito grande, você ter um profissional te ajudando com isso é super importante. Quando a gente vai para cripto, é quase que a mesma coisa. Como é que começou o nosso relacionamento com a Hashdex? Tá? Eles falaram com a gente a primeira vez durante a pandemia, explicando o que é isso, não falando do produto do investimento naquele momento ser bom ou não, mas falando como você avalia isso, o que a gente faz. Então é isso que a gente sempre busca para as mulheres. Elas são curiosas, querem saber dessas coisas diferentes, sempre que sai alguma coisa muito errada eu mostro para elas, a gente tem que tomar cuidado. Já aconteceu de mulher vir mostrar para mim que ela tinha supostamente investido em cripto e ela tinha um contrato com uma empresa numa cidade do interior de São Paulo. Que era provavelmente pirâmide financeira, imagino. Exatamente. Então, isso é uma coisa que eu tinha perguntado também. Exatamente, né? Então, você tem que olhar. Por isso que lá atrás, quando eu comecei com o Women Invest, o que eu comecei falando? Órgãos reguladores. Quem é CVM? Quem é Ambima? A gente tem uma estrutura muito bem feita, né? Cada profissional, o que ele pode fazer? Busque gente que tem, que tem experiência. Também outra coisa que eu sempre falo, né? Você não vê cabelo branco, porque ele está pintado, mas eu tenho cabelo branco. E é muito importante, isso é fundamental. Com certeza. Não, a questão das pirâmides financeiras é de fato um dos problemas, mas eu achava que era uma questão mais para homens. Homens também que gostam ser mais arrojado, mas evidentemente temos um problema. Agora, sobre a questão que você falou que temos uma estrutura muito bem feita, eu tenho minhas dúvidas, tendo um contato mais direto com alguns órgãos reguladores no Brasil, eu te garanto que temos um probleminha na questão regulatória, mas isso seria papo mas eu vou falar aqui, Carlos, eu acompanho bastante isso. A gente tem um trabalho. Se a gente, assim, tá bom, vai. Contando que o mercado cresceu muito mais do que até o número físico de pessoas nos órgãos reguladores do mercado, em casos como Americanas, né, ou até própria como pirâmides financeiras, que se recusam a ser reguladas, melhor, que os órgãos recusam a regular, porque não consideram Bitcoin como um ativo imobiliário. São dois problemas que mereceriam outro talks, com certeza, para falar sobre isso. Terminando, então, o nosso papo. Falamos, então, das mulheres investidoras, das perspectivas dos ativos. Só um passo para trás agora. Questões de educação financeira básica, né? Temos um problema no Brasil de alto índice de endividamento, inadimplência também muito elevada. As mulheres, depende da pesquisa, depende do momento, às vezes são mais endividadas do que os homens, geralmente mais solteiras, etc. Às vezes menos. Qual que é o perfil da educação financeira do membro, né, da mulher que faz parte do Women Invest nesse aspecto? Você tem casos, claro, o patrimônio é muito importante, é muito relevante à média.
Qual que é o seu feeling com a questão de educação financeira básica? Gosta de esbanjar, gosta de mostrar ou também sabem qual que é o limite? Não, elas pedem muita ajuda com isso. Muita ajuda, principalmente porque em muitos casos você recebe uma herança, você recebe e a bolada de uma vez só, e você não está preparado. A gente uma vez fez uma simulação, a gente criou uma investidora fictícia. E a Priscila Prado, ela era a nossa investidora fictícia. Vamos fazer uma carteira, a Priscila era separada, tinha 2 filhos, queria mandar os filhos estudar no exterior. Então vamos montar aqui a carteira. E daí elas viram que, mesmo olhando tudo isso, a Priscila tinha topado rachar com o ex-marido as despesas dos filhos, nada mais justo, né? Então fizemos tudo isso, foi durante a pandemia, essa foi uma das brincadeiras na pandemia. E ela tinha um patrimônio de 5 milhões de reais. Pô, legal, né? Nossa, torrou não tudo. Dá para não, a gente não deixou a Priscila torrar, mas assim, você olhar o que dá para fazer com isso. Peraí, eu tenho que cuidar dos meus filhos, então tem um pouquinho aqui que é para estudar no exterior, vou colocar em investimentos no exterior. Daí você olha e não dá para esbanjar, ele acaba rápido. Então, isto é muito importante no Congresso, a gente vai ter conversa sobre isso também, porque mesmo você tendo um patrimônio, esta é uma angústia muito grande. O que eu tenho que fazer para conseguir manter o meu patrimônio? E, de fato, houve casos ao longo desses 4 anos, o Women Invest, que você viu de patrimônios associadas se deteriorando rapidamente ou acabando diminuindo muito rapidamente por causa desse problema. Então, um problema mais profundo do que saber como investir, é saber como manter o problema, só, sem citar nome, claro, mas alguns casos icônicos que a gente pode entender. Não, tem uma que ela contratou uma pessoa para ajudá-la com isso. Ela tinha um patrimônio importante e ela falou, Lena, meu dinheiro está indo embora, eu estou gastando demais, eu preciso enxergar onde eu estou gastando. Então, por isso que a gente fala, por que investir? Porque você quer preservar o seu dinheiro, ninguém vai ficar rico investindo, né? Mas você tem que cuidar do seu patrimônio. E isso, como a gente fala, não é assim, não é uma ciência super complicada, mas você tem que olhar. A gente tem que enfrentar isso. Pois é, e esse caso específico, então, pelo menos em geral, você acha que é porque elas são acostumadas a um padrão de vida muito mais elevado, quando elas acabam recebendo herança, ou saindo no mercado de trabalho, ou acabam se separando do marido, o padrão diminui tanto que elas acabam atacando o patrimônio? Não, é porque o marido que faz a disciplina para você. É muito fácil você falar para o teu marido, me dá minha mesada aqui, é problema dele resolver. Me dá minha mesada aqui, eu vou fazer isso. Entendi. Só que a hora que você fala que você cuida desse dinheiro, você olha, tem as coisas boas e as coisas... É ruim você ter que cuidar disso, mas te dá uma independência deliciosa. Claro. Então tem os dois lados. Em 30 segundos que estamos terminando o nosso Talks, perspectivas futuras para o mercado brasileiro, para as mulheres no mercado financeiro, no mundo dos investimentos, e o que você está achando que vai acontecer daqui nos próximos 4 anos com o Women Invest? Putz, o Women Invest vai crescer muito porque isso aqui é um tema mundial, não é só brasileiro, mas a gente vê as instituições se associando ao nosso trabalho e é uma conscientização. Isso está junto com este trabalho de empoderamento, que eu não gosto de falar muito, mas de independência da mulher. Então você acha que o Prospectiva é mais mulheres nos investimentos mais modernos do mercado? Sem dúvida, sendo mais e mais, sem então dúvida. Daqui 4 anos com certeza voltaremos a falar, mas com certeza antes disso voltaremos a falar com a Maria Helena Navalho. Maria Helena, muito obrigado por sua participação, foi um prazer tê-la conosco aqui no nosso BMC Talks. Igualmente, muito obrigada, Carlos. Espero todo mundo no congresso, hein? Vamos lá, então lembrando para o nosso público o congresso Women Invest Summit, 28 de setembro, no Palácio Tangará. Dá uma olhada no site do Women Invest, para womeninvest.com.br para dar uma olhada. Muito obrigado de mais uma vez, Maria Helena, muito obrigado a você que está seguindo a gente aqui no BMC Talks. Nós vemos na semana que vem com mais um convidado especial para falar de política, economia, finanças, negócios e assuntos internacionais. Fique agora com a programação aqui na BMC. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.